Olá, concurseiro, concurseira, mais uma dobradinha. Bom dia, Laércio. Boa tarde, boa noite. Onde e em que momento estiverem na madrugada também. É verdade. Bom, essa é a vantagem, né? Você pode estudar em qualquer momento. Ver e rever. Perfeito. Rapaziada, o tema de hoje está até aqui no quadro Plano Nacional de Educação. Importantíssimo isso. Olha, esse tema que nós vamos discutir, eu vou fazer uma afirmação aqui, o professor Marlos pode me corrigir, mas sem medo, é o mais importante de todos, porque nada vai funcionar neste país se um plano decente não vier a ser aplicado por longas décadas em nosso país. Não é verdade? Perfeitamente, Laércio. Aliás, o nosso país só conseguirá uma plena transformação, uma absoluta transformação, se o investimento em educação for consistente, a fiscalização, a gestão for eficiente também. Porque de nada adianta pensarmos nesse fantástico número. Então, pensando no PNE, no Plano Nacional de Educação, e vendo a questão financeira, nós estamos pensando em 10% do produto interno bruto, nós vamos conversar sobre isso, para a educação. Isso é um volume extraordinário, ou seja, em termos quantitativos é muito bom, mas a quantidade precisa estar aliada à qualidade desse investimento. Então, não podemos dizer, olhando assim, en passant e rapidamente, que o Brasil não investe em ensino. Não, investe e os investimentos melhoraram muito. A OCDE, que é esta organização que trabalha no desenvolvimento educacional... OCDE, grave isso. OCDE, bastante importante, como argumento de prova, de autoridade, os argumentos de prova concreta e autoridade estão aqui. Nós fizemos questão de compartilhar e vamos analisar alguns deles nesse momento. Mas a OCDE determina e já colocou, ela avalia um organismo que perpassa os países e deixa bem claro, né, as avaliações que o Brasil tem investido muito em educação. O problema é que nesse caminho, aquele trajeto, a trajetória de um produto. Você produz um produto, fabrica o dito, ele sai e vai para o caminhão. O caminhão vai transportar. Nesse transporte, pode existir uma perda, pode existir um acidente e não vai chegar ao consumidor final. Esse dinheiro, esse montante todo em educação já investido e a ser investido, também segue esse caminho, infelizmente. Ele existe, ele é encaminhado, mas como ele passa da esfera federal para a esfera estadual e a esfera municipal, nesse roteiro, nessa trajetória, nesse trajeto, o dinheiro acaba se perdendo e nós vemos inúmeras atrocidades no cenário brasileiro. Vamos lá. Para entender isso aqui, é importante que você pense no seguinte: somos uma unidade federativa com 27 unidades. União, os estados mais o Distrito Federal ou as 27 unidades e os mais de 5.560 municípios. Cada um, de acordo com a Constituição, tem uma responsabilidade. Perfeito. O município com as sedes iniciais, a unidade federativa com o ensino médio. E o governo, a União, o governo federal, com as universidades. Não que não possa ter uma escola federal cuidando do ensino fundamental, uma escola federal cuidando do ensino médio ou ao contrário, uma instituição estadual cuidando do ensino, entre aspas, superior. Não que isso não possa acontecer, mas existe uma divisão e é importante ter bem claro isso, porque a gente vê em notícias alguém, um sempre jogando a bola para o outro e às vezes esquecendo da sua responsabilidade. Nessa fala, um exemplo bem prático aqui para nós, nesse sentido, no estado do Paraná, essencialmente, você dos mais variados estados, localidades que nos acompanham. No estado do Paraná, agora neste final de junho para começo de julho, o que ocorreu? 40 mil livros não foram entregues a estudantes. Ou seja, a denúncia que a imprensa fez questão, e esse é um papel também necessário da imprensa, é um poder que a imprensa tem, não só da denúncia, mas da informação. Então, a imprensa notabilizou isso. 40 mil estudantes de ensino médio ficaram sem livros. Por que ficaram sem livros? Passaram o semestre sem livros. Porque simplesmente a Secretaria de Estado da Educação do Paraná não enviou o pedido, não oficializou o pedido nessa quantidade.
e 40 mil alunos ficaram sem material. Tardiamente, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná envia esse pedido, que chega ao Ministério da Educação, que rejeita o pedido. Esse pedido foi feito em abril, então veja, em abril. Rejeita o pedido porque faltava ainda uma documentação especial. Depois volta para o Estado do Paraná, daí o Estado do Paraná regulariza isso e encaminha para o Ministério da Educação, que agora sim, para o segundo semestre, entregará esses livros. Então, Laércio, veja que nesse meio termo, as culpas, porque o governo estadual alega que a culpa é da União, que foi tardia, que poderia ter sido mais sensível. A União diz, mas a incompetência foi do governo estadual, que não encaminhou a quantidade certa. Como é que nós vamos enviar 40 livros se não recebemos o pedido? Mas nesse meio termo, quem é o culpado? Quem é o culpado? Lá ou B ou C? Ninguém. O fato é, e todos, o fato é que quem perde com isso? O estudante. Você imagina um semestre sem... Exatamente, um semestre sem livro. E usando simplesmente o quadro, é inaceitável. Totalmente. Vou fazer o seguinte, para chegarmos aqui em dados, isso. Eu quero primeiro mostrar uma notícia no jornal, aí acho que tem todas as outras provocações. O nosso Reginaldo vai colocar lá na tela para você observar. Olha só esse título. Investimento na pré-escola garante adultos mais prósperos, diz economista. Pessoal, isso não é um título matéria do Estadão, a bel né? prazer. É do Estadão. E olha o seguinte, é resultado de uma pesquisa que aponta que a educação na primeira infância influencia o poder econômico na fase adulta. Vale a pena, na sequência, você ler essa matéria por inteiro, porque nós temos um eufemismo aí em dizer ensino superior, né? O ensino superior é mais importante. Não, é o contrário. É lá na escola, na creche, que você precisa trabalhar de maneira muito mais... eficaz, eficiente. Na alfabetização, porque isso vai tornar, na sequência, este aluno, essa pessoa, muito melhor para que ela consiga aprender do 6º ao 9º, no ensino médio e na faculdade. Mas os valores em nosso sistema de educação estão invertidos nesse sentido, né, Laércio? Porque nós bem sabemos que o investimento maior e será, inclusive, no Plano Nacional de Educação, no ensino superior. Como você cita, olha aqui, pensando no ensino superior, o investimento, então, do Plano Nacional de Educação. Só uma fala aí. Pessoal, anote esses dados para você usar na sua redação. Isso que o professor Marlos vai colocar aqui é base para você fazer um texto. Vai fazendo aí anotações, porque você já vai criando sinapse. Então, esses dados do ensino superior, continua lá, professor. Isso, então, justamente... O produto do total de 10%, então é bom puxarmos sempre do total de 10%, vem para cá, vem para cá, vem para cá, desse total, então isso é o nosso bolo e ele será repartido. Repartido de que forma? 1,35%, ou seja, quantificando quase 50 bilhões, bilhões por ano. Várias Copas do Mundo, né? Exato, por ano, não se trata, essa aplicação é anual. Não se trata de uma aplicação em que você diz assim, não vamos aplicar por 3, não, anual. Então, esse percentual, esse percentual de 10%, ele só será útil se houver uma gestão desse dinheiro. Senão nós teremos só bobagem. Vamos perder. Pelo caminho, vai se perder, vai se corromper, vai para o ralo e vai, de alguma forma, prejudicar ainda mais a conjuntura do país. Esse economista, quando diz isso, ele toca numa situação que vale a pena fazer argumento de autoridade. Nelson Mandela deixou bem claro em uma das suas citações na África do Sul que o maior poder de ataque, de combate, o maior poder de ação é a educação. Porque por intermédio da educação você ataca todas as mazelas sociais que existem. Só que os governos precisam não só falar isso, sobretudo em ano eleitoral. Ano eleitoral, como que estamos vendo, mas praticar isso e não a longuíssimo prazo, como alguns governantes fazem. Não, vamos praticar isso a longuíssimo prazo. Não, é a curto prazo, porque é possível mesmo. A curto prazo, vamos entender o seguinte, se eu começar hoje, criança entrando na escola na idade mínima, 15, 20 anos para que ela saia do ensino médio bem formada, vá para uma universidade e comece a produzir. Perfeitamente. Então, 20 anos é pouco tempo. Faz uma conta rápida. Vamos imaginar que você hoje tenha 25 anos.
com 45 você vai estar no auge do seu desenvolvimento, da sua produção. Perfeito. Ou seja, vai poder aproveitar muito bem ainda um país com condições de produzir em grande quantidade. Mas então, falando dessa inversão, então nós estamos aqui pensando em quase 50 bilhões. Aí você cita com propriedade, Laércio, e traz para nós. Agora, investimento de 0 a 3 anos ou investimento de 4 a 5 anos, que é justamente a base. Quando nós pegamos a criança na sua gênese, na sua formação, e essa formação fará diferença nos passos vindouros. O investimento aqui, somado, como você está vendo, meu amigo, chega a 0,76. Ou seja, nós teremos aí cerca de 28 bilhões. 28 bilhões, olha ali, pouco mais da metade. Então, quer dizer que a base continua com investimento menor quando se olha para o ensino superior. É claro que alguém vai dizer assim, não, mas o ensino superior gasta mais. O ensino superior tem uma situação custosa. Será custosa se o aluno, sobretudo, se o aluno trouxer e carregar, levar as deficiências que leva hoje ao ensino superior brasileiro. Porque, nós sabemos muito bem que o ensino superior brasileiro tem vagas ociosas, sobretudo na escola particular. A pessoa não consegue sair de lá. Exatamente, é uma grande evasão, porque a sua base também sempre atribuiu a ele dificuldades. Então, se você melhorar essa base, certamente as coisas serão superiores lá adiante. Você vai se perguntar, mas onde está o problema na base? Alguns deles, para citarmos aí rapidamente. Entra na sala de aula uma professora que tem a responsabilidade herculana de ensinar história, geografia, matemática, português, artes, todas as matérias que uma só pessoa tem que estudar muito. E é chamada como tia. É inaceitável. Espalhou-se. E são salários menores. E ganha menos. São salários menores. Durante muito tempo eu ouvi isso e ainda escuto, eu viajo o Brasil inteiro dando curso para esses professores, que a criança tem a necessidade psicológica de ter uma figura única na frente da sala de aula, como se fosse sua família. Não, família é em casa. Na escola, ela precisa de alguém que ensine com traga informação técnica, exatamente. Então, mas são os menores salários e o Plano Nacional de Educação passa também, não é, Laércio? Porque tudo isso que estamos citando é munição, na verdade, instrumentalização do teu texto, a possibilidade de você fazer um texto. Por isso, essa argumentação. Não que você vá decorar isso, mas ter essa dimensão. Ter a dimensão de que menos de 1% desse total de 10 será investido aqui, nas creches e na pré-escola. Aí você chega para o ensino fundamental e, felizmente, o investimento no ensino fundamental é superior ao investimento do chamado terceiro grau. Por quê? Porque nós temos aqui o ensino fundamental, agora o ensino fundamental com 9 anos. Isso aconteceu, Laércio, desde 2006. Então, a partir de 2006, que você, eu e muitos dos que estão nos acompanhando, você, nosso amigo, nossa amiga do Dobradinha à Prova, você que nos acompanha, nós tivemos 8 anos de escolarização no ensino fundamental, chamado primeiro grau, ou a escola, a educação primária e depois o ginásio. Então, nomenclaturas que se usavam antes. Aliás, quando se tratar de educação, não use mais a terminologia nem primeiro grau, tampouco segundo grau e menos ainda terceiro grau. Não trabalhe mais com segundo grau. Segundo grau não existe mais, existe o ensino médio. Nós nos formamos no segundo grau, mas hoje a nomenclatura correta, a denominação que se dá a essa escolarização de 14 a 17 anos, do primeiro ao terceiro ano, é o ensino médio. E a educação infantil, sobre ela que estamos falando, ela trata do quê? Ela traz para nós, invariavelmente, não é, Laércio, 9 anos de escolarização. Você e eu tivemos 8. Verdade. Então, os 4 primeiros aninhos nós estávamos na educação primária, primeira a 4ª série, depois nós fomos para o ginásio, fizemos a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série, que nos preparava para o segundo grau. Não, o ensino fundamental brasileiro hoje tem 9 anos, então você tem do primeiro ao 9º ano essa educação do ensino fundamental. Então, primeiro ao 9º ano, que trabalhará com obrigatoriedade de 6 a 13 anos, 6 a 13 anos, por assim dizer, podendo chegar aqui aos 15, dependendo da faixa etária e do que se estipular na retenção ou não de alunos. Aí uma outra esfera ainda, Laércio.
Pessoal, importante, olha, esse ano temos eleição, a nossa 7ª eleição consecutiva, temos batido sempre nessa tecla. É para sua redação, você vai usar isso com certeza, mas é também uma questão de cidadania, cobrar, seja lá qual for o candidato desse grupo que está aí, vai competir, mas que venha vencer também, que esse dinheiro seja aplicado. Bom, você já tem números que são importantes para o desenvolvimento aí, mas o que mais que o aluno tem que colocar no argumento de prova concreta? Perfeito. Só em relação a números também, né? O ensino médio. Tá. E essa é uma crítica que tivemos a felicidade de fazer pontualmente antes da elaboração, quanto ao valor pequeno. E o valor diminuiu. Sabe que o pior era que o valor, o percentual, era de 0,96%. Infelizmente, caiu para 0,70%. Entendo que, embora nós tenhamos esse montante, 25 bilhões e meio, um pouco mais de 25 bilhões e meio, a redução do investimento no ensino médio é temerária, porque aqui o indivíduo vai trabalhar com um recorte de 14 a 17 anos, mas é aqui que ele se prepara para chegar ao ensino superior. E a evasão, maior evasão que temos na educação brasileira se dá exatamente no ensino médio. Então aqui é um problema. A evasão vai acontecer por quê? Teve uma formação deficitária nas séries iniciais, ele vai entrar numa escola que não o estimula, se sente... É complicado, adolescente... Ele entende que o que ele está recebendo, muito do que ele está recebendo... Não vai servir para nada. Perfeito. Aí vem aquela... Pensando em termos de Copa, né? Por que eu vou estudar se um jogador ganha mais? Exatamente. Infelizmente, é um argumento que funciona na cabeça de muitos, sobretudo que não tem uma visão periférica. Tem uma visão extremamente reducionista da vida, porque eles foram formados dessa maneira. Porque se tivesse um ensino fundamental concreto, firme, de maneira que o levasse a ter essa visão periférica do mundo, ele ia conseguir falar, pera, vale a pena eu estudar. Vale a pena, porque o que estou estudando agora, nessa faixa etária, 14, 15, 16, 17 anos, isso vai me dar toda a bagagem, toda a condição para que eu saia daqui e vá ao ensino superior. E daí sim, porque historicamente já se sabe, quem tem uma formação superior em nosso país tem uma remuneração maior. Aí alguém vai dizer assim, não, mas há exceções. Exceções. A prática demonstra em todas as pesquisas possíveis. Aí você vai recorrer à Fundação Getúlio Vargas, você vai recorrer ao IBGE, você vai recorrer ao próprio MEC, você vai recorrer ao OCDE e você terá certeza. Indivíduos que têm grau superior, que conseguiram se formar, eles necessariamente têm uma remuneração maior do que aqueles indivíduos que, infelizmente, não tiveram e não puderam concluir os seus estudos, seja na educação fundamental, no ensino fundamental e agora no ensino médio. Mas você falava sobre isso. Então, argumento de prova concreto. Olha, há muitas situações para discutirmos aqui que você pode analisar. O FIES, que é um investimento em educação no ensino superior. É o financiamento que existe dentro do Plano Nacional, um aumento também para isso. O Brasil alfabetizado com essas duas siglas, o PENAT e o PENAES. Só para a gente seguir aqui, o FIES é aquele que o governo, entre aspas, não tem condições de criar uma nova universidade, tem vaga numa universidade particular, ele empresta o dinheiro para o aluno para que ele possa fazer... Mas depois ele assume um compromisso. E ele tem uma carência ali para fazer o pagamento. E depois ele tem que pagar mesmo. Já tem um número razoável de pessoas no Brasil e aumentou muito o FIES. E já formadas e conseguindo pagar O FIES e o ProUni são muito próximos, né, Laércio? O FIES e o ProUni. A diferença, bem clara, é que o ProUni é inteiramente gratuito, ou seja, o ProUni é aquele projeto, é aquele programa Universidade para Todos, que permite que o governo federal financie toda a formação de um estudante que tenha vivenciado a sua formação em escola pública dentro do ensino superior em uma escola particular. O FIES, o Laércio disse bem, o FIES não. O FIES trabalha com um financiamento, mas que tem que ser devolvido depois. Então, é alguém que não conseguiu aprovação numa universidade pública e ele tenta a universidade privada, mas ele não tem uma condição de subsidiar esse curso. Então, ele pode emprestar esse dinheiro via FIES
provas e concluir. Os dois trabalham com ensino superior. E o Brasil alfabetizado? Então, o Brasil alfabetizado com essas duas situações são os programas nacionais, tanto de tecnologia como de ensino superior, que levam o estudante a se alfabetizar e acompanham a sua caminhada. Para que ele necessariamente não se alfabetize apenas, mas ele tenha uma continuidade a partir daí. Por quê? Porque o nosso país ainda é um país com cerca de 13 milhões de analfabetos, Laércio. Funcional e aquele literalmente. Não, aí, exatamente, aí nós vamos longe. Aumenta. Então, o ensino fundamental com 9 anos, nós citamos o Fundeb, que é o financiamento da educação básica, ou seja, são todos os recursos da educação básica, compreendida educação básica dos 4 aos 17 anos. Então, a educação básica é exatamente isso, vai trabalhar nessa linha. O piso salarial do magistério, não é, Laércio? Importante e essencial. E aí eu vou remontar a você o discurso da professora Amanda Gurgel. Discurso famosíssimo, professora Amanda Gurgel. Você pode acessar o YouTube com tranquilidade, o discurso da Amanda Gurgel, comentando sobre a greve dos professores no Rio Grande do Norte, e ela, numa plenária, discutindo isso, e ela abriu mostrando o valor do seu contra-cheque. É verdade. E ela abriu dizendo 3 números, um 9, um 3 e um 0. R$930 é o salário de um professor, e ela cita com propriedade, com formação, licenciatura e especialização. Quer dizer, escute aí, como é que você vai pagar um indivíduo que passou 5, 6 anos se formando para fazer um trabalho especial e, ao mesmo tempo, permitir que ele consiga manter a sua família com 930? Isso é uma vergonha. Claro que menos que o piso salarial. E, nesse momento, importante para você também, que nos acompanha, alguns estados, algumas unidades federativas, Laércio, não pagam o piso salarial. Eu já disse, numa outra situação, que governadores que não pagam o piso deveriam ser, em primeiro lugar, afastados dos seus cargos por incompetência. Em segundo lugar, presos, porque eles não inverter, cumprem primeiro a lei. preso, depois afastado. Não inverter. Não, porque não cumpre a lei. E aí alguém vai dizer, não, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque não tem competência, senhor governador. Não tem competência porque o senhor não sabe governar. Então, vamos usar a técnica do Capitão Nascimento. Pede para sair. Pede para sair, é verdade. Pede para sair. Vamos lá. E daí, depois do piso salarial reúne criação de cargos dentro da esfera federal, no Ministério da Educação, necessariamente, para trabalhar na gestão desses recursos, a educação profissional. E a educação profissional, aqui vai um alerta, né? Há alguns candidatos à presidência da República que necessariamente são contrários à educação profissional em nosso país. Ou seja, já aconteceu no Brasil, e não há muito tempo, há mais de uma década, de existir uma caça às bruxas no ensino profissionalizante, uma extinção do ensino técnico. É só você pesquisar para termos assim a dimensão de quantos candidatos que ainda estão se candidatando já fizeram isso. Lembrando que a Alemanha investe muito em educação profissional, Japão, idem, Estados Unidos, idem, Inglaterra, idem, ou seja, qualquer país, Coreia do Sul, qualquer país desenvolvido, investe em educação profissional. Pense bem nisso. Isso. E para fechar, já estamos com o nosso tempo andando. Então temos aqui a educação profissional, o ProEja, jovens e adultos, a educação de jovens e adultos, o Pró-Infância, o Brasil alfabetizado, o Pró-Jovem, o Pró-Infância e o Mais Educação. É um assunto no qual poderíamos nos deter durante muito tempo, mas eu creio que foi uma boa caminhada aqui. Você tem matéria para fazer umas 3 redações. No mínimo. Para mostrar para a sua banca que você é uma pessoa informadíssima, extremamente atualizada. Perfeito. Obrigado, Laércio, pelo privilégio. Grande abraço. A gente se vê no próximo Prova Atualidades Dobradinha. Até mais.